Hoje vamos acolher com muito carinho, o Padre José Vicente, que vai falar conosco sobre o fato da vida, Pedro e o Evangelho de Paulo. Nossa jornada bíblica, ela está acontecendo neste mês de setembro, que lembramos os 50 anos de celebração do mês da Bíblia. Então quero acolher a todos de forma carinhosa, também a quem está em casa nos acompanhando através do Facebook, na rede social da Paróquia Santo Antônio, sintam-se acolhidos também. Nosso estudo é a Carta de São Paulo aos Gálatas. Quartas e sextas-feiras nós sempre estaremos aqui com um convidado que vai abordar este assunto conosco. Sempre das 19 às 20 horas e 15 minutos. Às vezes pode passar um pouquinho, mas a gente se ajeita. Também contamos sempre com a ajuda de alguma pastoral, de um grupo aqui da Paróquia Santo Antônio. Hoje, carinhosamente, os ministros da nossa Paróquia Santo Antônio, juntamente com o Grupo Palote, estarão acolhendo o Padre Vicente e também a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para que a gente possa abrir um pouco mais a mente, e também ficar de ouvidos atentos, é sempre bom nós fazermos uma espiritualidade. E eu convido a todos então para que em pé a gente possa acolher de forma carinhosa o nosso objeto de estudo, a Escritura Sagrada, a nossa Bíblia, trazida pelos nossos ministros da Paróquia Santo Antônio. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Nessa noite nós queremos ajudá-los a abrir seus corações e ficarem de ouvidos atentos para que a gente possa interpretar e entender um pouco mais e acolher essa palavra que será trazida para nós com a nossa oração dos ministros. E eu convido os meus colegas, minhas colegas, para que a gente faça essa oração junto com todos vocês. Que me desse ministro, ministrado, comunidade, e distribua o teu corpo aos homens e mulheres, famintos na hora da celebração da missa. Tenho muita alegria em ser teu servidor e poder encontrar pessoas simples e pobres, doentes e idosos, esperando a visita reconfortadora do teu amor. Que eu seja digno servidor, que eu possa ter sempre na minha vida esta atitude de serviço e de dom, que transpareceu tão belamente em tua trajetória humana. Hoje, ainda na glória, no mistério do sinal do pão, tu te entregas aos homens e te serves de minhas mãos e de minha vida para fazer-te oferendas. Faze, Senhor, que as palavras dos meus lábios correspondam à minha vida, que eu seja puro de coração e de intenção, que eu desapareça totalmente no meu ministério, que eu seja irmão daqueles homens e daquelas mulheres que recebem o teu corpo, que eles estejam presentes em minhas orações de todos os momentos, que eu te sirva, Senhor Jesus, com toda a humanidade. Assim seja. Amém. Amém. Nosso convidado desta noite é o Padre José Vicente de Lima Neto, cachoeirense, tem 37 anos de ordenação, é diocesano, tem filosofia e teologia, tem cursos bíblicos no seu currículo, é diretor atualmente de tetor espiritual do Seminário Menor, auxilia na paróquia São José,
e também é assistente eclesiástico das pastorais sociais, das SEBs e também leigos da nossa diocese. Então, Padre José Vicente, seja bem-vindo, viu? À nossa paróquia Santo Antônio, à nossa jornada bíblica. A palavra agora é sua. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Boa noite. Obrigado, João Ferreira, por conduzir esse momento de espiritualização e apresentando a mim, a qual coube coordenar e dirigir os trabalhos desta noite, nesta bela iniciativa da Paróquia Santo Antônio aqui de Cachoeira do Sul, tratando sobre a Carta aos Gálatas nesse mês da Bíblia, mês de setembro, mês da Bíblia. Bonita também a reflexão, a oração dos ministros da comunhão. Aliás, sempre é bom dizer que quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos emprestando a nossa voz. A palavra é de Deus. E, da mesma forma, os ministros da comunhão, todos os ministérios da igreja, a gente está a serviço de Cristo. Ele é o bom pastor, ele é o nosso mestre, o nosso guia. Então, parabéns também a essa bela espiritualidade inicial, para a gente ir, como se diz, aquecendo o motor. Então, o nosso tema de hoje, da carta aos Gálatas, nós estamos vendo ali, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ali foi misturado um pouco com uma outra frase, mas o tema geral dessa jornada bíblica da Paróquia Santo Antônio é: todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. E hoje nós vamos tratar sobre Pedro e o Evangelho de Paulo. É o nosso tema de hoje, né? Pedro e o Evangelho de Paulo. Então nós vamos inicialmente entrar em contato com o texto bíblico. Estava comentando com o João Ferreira, alguns cursos que a gente fez, sempre foi dito para nós que a Bíblia, ela se explica por si mesma. Ou seja, é importante a gente entrar em contato com o texto bíblico. O nosso texto de hoje, vamos recordar aqui, o texto de hoje do terceiro encontro, Fato da Vida, Pedro e o Evangelho de Paulo, ele está em Gálatas 2, 11 a 21. Mas eu vou pedir aqui a ajuda do João Ferreira. Vocês que têm a Bíblia aí, podem abrir então a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Então nós vamos ver de 1 a 10, né? 1 a 10. Por quê? Porque nós temos o texto, mas nós temos também o contexto e o pré-texto. Então nós vamos agora inicialmente entrar em contato com esse pré-texto aqui, para a gente entender bem o texto que vem em seguida. Gálatas 2, 1 a 10. Está em harmonia com os outros apóstolos. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de mais consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se, mas por causa dos falsos irmãos intrusos, que furtivamente se introduziram entre nós
para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Fomos, por esta vez, condescendentes para que o Evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenham sido, não me importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Estas autoridades, digo, nada me impuseram. Ao contrário, viram que a evangelização dos circuncisos me era confiada como a dos circunciosos a Pedro. Porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos, Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Obrigado, João Ferreira, pela leitura desse texto, para a gente ir se situando qual é realmente a grande questão. Com certeza vocês já tiveram nos encontros anteriores uma panorama assim desta carta aos Gálatas, mas eu gostaria de também acentuar alguns pontos para que a gente possa ir aprofundando também. Podemos passar o outro, isso. A carta aos Gálatas, ela é diferente das outras 6 cartas autênticas de Paulo por 2 motivos. Quem está questionando Paulo? São os cristãos judaizantes de Jerusalém. Eles questionam Paulo sobre a autenticidade do seu evangelho. E também questionam a Paulo pela negação incipiente da sua autenticidade apostólica, pelo fato de Paulo não ter feito parte do grupo dos 12 apóstolos, ele estava sendo muito questionado. Então, nós vemos assim que surge esse questionamento. E como a gente viu no texto, depois a gente vai retomar, a grande questão, o grande objetivo de Paulo é manter a unidade com a igreja mãe, a igreja de Jerusalém. E essa igreja mãe, ela era coordenada, nós vimos aqui na leitura do texto bíblico, por Pedro, Tiago e João. Então, isso é importante a gente guardar esse dado aí para a nossa reflexão. O que ensinam os judaizantes? Quais as doutrinas, as ideias que andaram espalhando lá entre os Gálatas? Que para a salvação é necessário observar as obras da lei, a circuncisão. Qual foi a reação de Paulo? Podemos passar o outro slide? Para a salvação, então, observar as obras da lei, a circuncisão. Paulo ficou muito bravo e muito preocupado. Preocupado porque os Gálatas poderiam voltar ao que eram antes da sua conversão. E o centro, o núcleo do Evangelho de Paulo é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. E Paulo, depois aparece no texto bíblico, ele sempre vai repetir uma frase que é muito cara para ele, quando ele diz: Jesus me amou e se entregou por mim. Então, essa era a pregação forte de Paulo. Então, a preocupação dele era que, de repente, esses judaizantes aí estavam espalhando outras ideias, né, lá no meio dos Gálatas. Podemos ver o outro slide? Gálatas 3, 28. Todos vós sois um em Cristo Jesus. De 2 povos, judeus e pagãos, Jesus fez uma unidade. Todos são salvos pela mesma fé em Jesus Cristo. Então, o grande problema, o grande dilema era esse. A gente encontra a salvação pela prática da lei ou pela fé em Jesus Cristo? E sempre Paulo vai defender que a salvação nos vem pela adesão a Jesus, pela fé em Cristo. Então, esse é o ensinamento de Paulo. E esse texto ali é muito bonito, nós não vamos ler, mas é muito interessante. De 2 povos, né, judeus e pagãos, Jesus fez uma unidade. Todos são salvos pela mesma fé em Jesus Cristo. Podemos ver o outro slide?
por que foi escrita a carta? Então essa crise surgiu ali por volta do ano 53, 54 depois de Cristo. A comunidade formada, cristãos convertidos do paganismo, os gentios. Podemos seguir? E por que foi escrita a carta aos Gálatas? Esse grupo de convertidos vindos do judaísmo, os judaizantes, estavam então espalhando lá, disseminando a falsa ideia de que para ser verdadeiros cristãos e alcançar a salvação tinham que passar pela circuncisão. Nós vamos ver depois que a lei mosaica, ela tinha, e ali os judaizantes defendiam, 3 grandes colunas. A lei do sábado, o descanso no dia de sábado, que era também essa que nós vimos ali passar pela circuncisão, e também tem uma outra coluna que nós podemos refletir, que depois nós vamos ver, vamos aprofundar um pouco mais. Então, eram 3 colunas que esses judaizantes, eles ensinavam, exigiam que as pessoas, então, observassem essas colunas aí que vinham lá da lei antiga, né? Podemos continuar? Eu lembrei agora, é a lei do puro e do impuro. Então, a lei do sábado, a circuncisão e a lei do puro e do impuro. As 3 colunas da lei judaica. Por exemplo, é como se precisasse primeiro tornar-se judeus para depois abraçar a fé em Jesus Cristo. Então, eles pregavam isso, né? Primeiro tinha que seguir as tradições dos judeus, da lei antiga, para depois, então, aderir a Jesus Cristo. Podemos continuar? Pedro e o Evangelho de Paulo. Então, aqui nós vamos parar um pouco, né? Paulo, o grande zelo pela unidade da igreja. Ele procura encontrar-se com Pedro, Tiago e João. A igreja de Jerusalém reconhece e acolhe o anúncio do Evangelho feito por Paulo e Barnabé aos pagãos. Dá autonomia para a continuação da missão, desde que não se esqueça dos pobres. Então, a gente vai ter algumas questões depois, mais nos finalmente da nossa reflexão, que a gente vai aprofundar um pouco a questão do diálogo, da necessidade de nós sabermos conviver com o diferente, mas mantermos sempre uma atitude de diálogo e de respeito. Então, o Paulo sempre procurava manter a unidade com a igreja-mãe, falei antes, a igreja de Jerusalém, para que através dessa unidade ele pudesse continuar evangelizando. Então, foi decidido que Pedro e seus companheiros evangelizariam os judaizantes, os judeus, e continuariam, então, pregando a necessidade da circuncisão. E Paulo, então, foi dado a ele uma certa autonomia de que ele poderia e deveria ir entre os pagãos, os gentios, mas que ele observasse a questão do atendimento aos pobres, não se descuidasse do atendimento aos pobres. Essa foi a condição que a igreja-mãe ali colocou para o Paulo naquele tempo, né? Da autonomia para a continuação da missão, desde que não se esqueça dos pobres. Agora, então, nós vamos novamente para o texto bíblico, na continuação aí do capítulo 2, que é o nosso tema de hoje, né? Pedro e Paulo em Antioquia. Acompanhemos ali. Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tinha tornado digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir, junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios
e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento, e não pecadores da gentilidade, sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E se procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então sim eu me demonstro um transgressor. De fato, pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Palavra do Senhor. Então, indo aí diretamente, entrando em contato com o texto bíblico, a gente vê essa questão que surgiu. Depois surgiu também esse outro dilema, ou conflito, a questão do compartilhamento da mesa, né? Comer com as pessoas que, enfim, pensavam diferentes ou que estavam em direção diferente. Então, é outra questão que aparece aqui no texto. Mas a grande questão é essa: como continuar evangelizando os Gálatas e como fazer com que os Gálatas não perdessem aquela originalidade do primeiro anúncio, que é o Cristo crucificado. E aí São Paulo, como a gente viu no início, né, ficou muito bravo, ficou muito preocupado, incomodado, porque estavam espalhando outras ideias, de repente anunciando outro evangelho, e Paulo sempre retornava para o evangelho autêntico, aquele que ele havia anunciado. Mas, em todo caso, ele procurava sempre também estar em harmonia, em sintonia, em unidade com a Igreja Mãe, a Igreja de Jerusalém. Podemos continuar ali os slides. Para compreender o conflito, a religião judaica, né, 3 grandes colunas que eu falava antes, a lei do sábado, a questão do descanso em dia de sábado, que a gente vê depois que censuram Jesus quando ele faz a cura de uma pessoa no dia de sábado, né? Ele estava transgredindo a lei do sábado. Aliás, foi uma das acusações para continuar com o processo, né, que condenou Jesus a morrer na cruz, a questão da desobediência da lei do sábado. A lei do puro e do impuro. Aquelas pessoas que eram analfabetas e que não conseguiam ler e consequentemente não podiam compreender a lei judaica, elas eram, por não cumprirem a lei, não poderem ler, não cumprir a lei, eles eram considerados então impuros. Então havia muito esta distinção. E também a lei de Deus, os 10 mandamentos foram se desdobrando, se desmembrando tanto que chegaram a 613 prescrições. Muitos pormenores que a gente vê seguidamente também. Há poucos dias no Evangelho aparecia os doutores da lei, fariseus, criticando Jesus porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes da refeição, e aí aparece também aqueles detalhes, como se deveria lavar as vasilhas, os copos, os pratos de cobre, né? Então, toda uma questão que seguidamente volta, né, aquela tentativa de continuar com a lei antiga. O próprio Jesus disse que ele não veio terminar, não veio abolir a lei, ele veio aperfeiçoar. Paulo também, ele diz num dado momento, ele deixa transparecer
que ele não é contra a lei, mas ele faz a sua pregação também fundamentado muito na questão do batismo, que Paulo diz que no batismo todos nos tornamos um em Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, né, já não há mais nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, todos somos um em Cristo. Então São Paulo, ele faz essa reflexão muito profunda, dizendo que realmente a salvação nos vem pela adesão, pela fé em Jesus Cristo. Então podemos ali continuar. Paulo chama esses judaizantes que querem impor essas leis do judaísmo de falsos irmãos e de intrusos, e que impondo essas leis, tornariam os gálatas escravos, mas já não chega à escravidão do Império Romano. Então Paulo faz essa reflexão, né? O povo era subjugado, era oprimido pelo Império Romano. De repente, vocês vão impor essas leis aí, antigas, essas exigências. Será que o povo não vai continuar escravo? Então o povo precisa de liberdade, precisa viver na liberdade do Espírito. Mas liberdade não fazer aquilo que se quer, ou que se deseja, ou que se gosta, mas a liberdade que vem do Espírito Santo de Deus, que nos revela a verdade, que nos revela o amor, tudo aquilo que vem de Jesus Cristo. Paulo deixa claro que a unidade não vem pela uniformidade, né? Então depois a gente vai refletir uma pergunta mais adiante, que a gente vai se colocar diante desta realidade. Nós também, e agora a gente está vendo aí, contextualizando um pouco para a nossa situação, né? Essas polarizações que estão acontecendo em nosso país, né? Tudo isso a gente percebe que muitas vezes as pessoas se deixam levar por ideologias, e a gente sabe que a verdade é uma só. E muitas vezes também a nível da igreja, né, movimentos pastorais, modelos da igreja, a gente pode correr o risco de não buscar mais a verdade e de se apegar apenas na nossa verdade, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente se acostumou a viver ou a rezar, e a gente pode correr esse risco assim de também polarizar. Então, como é importante a gente também estar atento a isso aí que Paulo deixava claro, né? A unidade não vem pela uniformidade, mas a unidade nos vem pela fé em Jesus, e pelo batismo nós nos tornamos um com Ele. Podemos ver aí na sequência, Paulo quer reforçar a liberdade do Evangelho e a busca da unidade. Ele recorda a incoerência de Pedro agindo de forma contrária à decisão do Concílio de Jerusalém e a divisão provocada pelos partidários de Tiago, que se recusavam à comunhão de mesa com os pagãos. Mas sempre de novo voltava esta questão. O que é importante nós fazermos? Bom, nós vamos nos reportar lá aquilo que foi decidido no Concílio de Jerusalém, na Assembleia de Jerusalém. Foi decidido que Paulo, Tiago e João continuariam evangelizando os circuncisos, os judeus, e Paulo iria então para os pagãos, lá para o mundo grego, para evangelizar. Então sempre é importante, de novo, recordar que devemos buscar a unidade, e a unidade está em Jesus. Ele que nos garante a unidade, né? De dois povos, ele fez um só. De judeus e pagãos, ele fez um só povo. Podemos ver o outro ali. Incoerência por um sentido de superioridade de uns sobre os outros, que termina em hipocrisia. Isso aí aparece no texto bíblico. Paulo deixa claro que a comunidade de mesa tem que ser um sinal de unidade na fé, de unidade da igreja. Como expressou em 1 Coríntios 10, 17. E como há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois participamos desse único pão. Então, nós, igreja, né?
formamos o corpo místico de Cristo, Jesus a cabeça, nós somos os membros. Então nós estamos ligados uns aos outros. Jesus é a cabeça, Ele que conduz a igreja. Então nós devemos buscar essa harmonia, esse entendimento, através de quê? Sempre através do diálogo. Gálatas 1:18, Paulo sempre buscou a comunhão e a unidade, confirmadas por sua visita a Jerusalém, onde encontra-se com Pedro, Tiago e João. Inclusive ele diz no texto bíblico que depois de chegarem no acordo, né, sobre quem evangelizaria quem, eles selaram aquele compromisso com um aperto de mão e se sentiram então enviados naquele momento para o trabalho missionário. Eu acho que era isso, né? São esses aí? Tem mais um? As perguntas, então, segura ali, filho, as perguntas, tá? Que depois nós vamos entrar nelas. Resumindo, então, essa carta aos Gálatas, é essa questão assim da busca da unidade e como a gente pode também, no nosso dia a dia, contribuir para que a unidade vá se fortalecendo, né, a nível de igreja. João Ferreira, podemos abrir agora para um momento de perguntas? Pois não, você pode conduzir então esse momento. Quem sabe antes vamos cantar? Vamos cantar então ali, filhão. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo de Deus, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra neste lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Muito obrigado, Armando. Obrigado. Podemos sentar. Uma pena que o pessoal em casa não possa fazer essas perguntas, né? Mas nós estamos nos, como é que se diz assim, ajustando algumas coisas para quando tivermos que fazer novamente, né, essas lives que são muito interessantes, podermos contar sempre com a participação de quem está em casa. Mas o pessoal aqui pode fazer as perguntas, elas estão abertas ao Padre Vicente, para nós falarmos justamente sobre esse assunto. Eu posso abrir com uma pergunta? Eu vi ali que o senhor falava aí nas 3 colunas. Essas eram as regras, por assim dizer, eles se baseavam para chegar a acreditar em Deus e em Jesus, no caso, a igreja de Jerusalém, ela se baseava nisto, Padre Vicente, na lei do sábado, na circuncisão e também na lei do puro e do impuro, é isto? Os Gálatas tinham que respeitar essas 3, colocaria como regra, seria isso? Na verdade, no primeiro anúncio, na evangelização de Paulo, ele com certeza disse que não era necessário. Estavam, de repente, começando a agir assim por influência dos judaizantes, aqueles falsos irmãos, intrusos que foram lá nas comunidades e espalharam, né, essa doutrina aí. Mas, na verdade, Paulo sempre recordava, com aquilo que nós já falamos, que o que nos salva, o que nos garante, né, a nossa salvação é a fé em Jesus Cristo, né? É a graça de Deus. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Vamos aproveitar a oportunidade, Antônio? Então parei que eu te levo o microfone aí.
Padre Vicente, fica bem claro que Paulo buscava a unidade na diversidade, bem claro. Então pode-se dizer que ele era muito mais democrático do que os outros, os judaizantes? Sim ou não? Com a palavra, Padre Vicente. Essa questão, né, Antônio, essa questão da democracia, né, é muito interessante, porque a gente vive também, né, dias assim bem difíceis, né, no nosso país, mas assim, a pergunta que você faz, será que ele era mais ou menos, né, democrata do que os outros? Os outros eles defendiam as suas convicções, né? Pedro, Tiago e João, né, da igreja mãe lá de Jerusalém, que eram ainda, achavam e diziam que para continuar sendo, né, filho de Deus e membro da comunidade, então se deveria observar aquelas leis ali que nós colocamos. Mas com certeza, mas Paulo, vamos dizer assim, ele teve essa intuição, ele foi se dando conta de que se a pessoa tem boa vontade, né, se a pessoa quer se converter, ela tem que aos poucos ir superando as tradições antigas. Isso acontece com todos nós, né? Tem muitas tradições e costumes do passado que eles foram sendo substituídos por outros costumes, outras tradições. Não quer dizer que aquilo está errado ou deve ser condenado. Não. Vai acontecendo uma evolução. E Paulo, a proposta dele era que realmente, né, se deveria dar um passo a mais, um salto de qualidade, e se deveria então aderir a Jesus Cristo pela fé, né, e confiar na graça de Deus. Não sei se... Mas dá para dizer, podemos dizer que ele era bem mais democrata, porque ele sempre queria, buscando a unidade, que se reportava para a Igreja Mãe de Jerusalém, e ele dizia que unidade não é uniformidade. Todo mundo não precisa pensar igual, mas num ponto nós temos que ser iguais, na fé em Jesus. Alguém mais? Deixa eu aproveitar, posso aproveitar a sua presença aqui para mais uma questão? Eu encasquetei com a lei do puro e do impuro. Eu gostaria de saber, estou numa dúvida. Já existia aí, por exemplo, um processo de elitização, um processo de selecionar. O senhor falava que os impuros eram considerados muitas vezes os analfabetos, aqueles que não sabiam interpretar a lei. Mas dá para dizer também que seriam, trazendo para os tempos de hoje, as pessoas pobres, os mais pobres também, seria isso? Seria quase como uma exclusão? A sociedade da época excluía essas pessoas, por isso se criou uma lei do puro e do impuro, seria isso? Penso que podemos dizer que sim. Já existia, assim como existe no mundo de hoje, né? Ninguém de nós está livre, a gente tem que se policiar constantemente a questão do preconceito, da discriminação. Nós, todos os dias, temos que ir vencendo os preconceitos, as discriminações, porque nós temos que buscar a igualdade, né, entre todas as pessoas. Nós somos iguais diante de Deus. O que nos difere, né, João, o que nos difere é o serviço que a gente presta na igreja, né? O serviço, mas pelo batismo nós recebemos, somos iguais, né? Então tem a impressão que dá para dizer com certeza que realmente havia essa discriminação e havia até uma sensação de superioridade. Aqueles que estudavam, que entendiam das leis, né? Fariseus, doutores da lei, então eles de repente se sentiam superiores e discriminavam, né? Havia muita discriminação em relação aos pobres, em relação aos pecadores, em relação aos doentes, né? Tanto é que, só para trazer a questão aí, dar um exemplo da questão do puro e do impuro, os leprosos, que de vez em quando vem ali no Evangelho, né? Quando Jesus cura aquele leproso. Então, eles eram considerados impuros por causa da doença contagiosa,
eles tinham que morar fora da cidade, fora dos muros da cidade, para não contaminar as outras pessoas. Então havia uma discriminação, um preconceito. E contra todas essas discriminações e preconceitos, Jesus, né, lutou contra tudo isso aí e procurou sempre, né, não só na sua doutrina, na sua palavra, mas muito mais na sua prática libertadora, procurava mostrar que todas as pessoas são iguais. Tanto é que quando ele realizava um sinal, uma cura, ele reintegrava a pessoa na família e na comunidade. Ele mostrava que esse é o projeto de Deus, que as pessoas tenham saúde, e sejam felizes na sua família, na sua comunidade. E a pessoa com alguma doença, ou o pecador, ou aquele analfabeto, se sentia completamente excluído da comunidade. E Jesus veio para incluir, para dizer, todos somos filhos do mesmo Pai. Que fala sobre uma passagem no seu slide que fala sobre sentar à mesa, né? Acho que era o grupo de Tiago, né? Isto, né? Não sentavam à mesa antes. Também não deixa de ser de uma certa forma uma exclusão. Naquela época se excluía. Não sentava com não deixava essas pessoas, os chamados pagãos, sentarem à mesa por conta disso. Então, exatamente, fazia essa divisão, né? Porque estavam seguindo a tradição antiga, os outros já eram, né? Já seguiam o Evangelho de Paulo, então não queriam se misturar, vamos dizer assim, né? Então não sentavam à mesma mesa, não faziam a refeição em conjunto. Então era uma discriminação também. Queria a unidade, né? Queria a unidade de todos, né? Alguma pergunta da nossa Assembleia? Não? É isto? João, eu vou provocar então a nossa Assembleia aqui com aquelas duas perguntas ali. O filho pode colocar para nós. Como nos relacionar ou lidar com os cristãos dos nossos dias que se apegam excessivamente à tradição? Então, isso é uma situação que a gente vive, né? Que a gente acompanha na nossa igreja. Né? Nós queremos a unidade, queremos o diálogo, né? A harmonia entre todos. Mas como é que a gente pode, então, se relacionar com essas pessoas que se apegam excessivamente às tradições? Então eu lanço a pergunta agora para vocês. Alguém gostaria de nos ajudar? Ninguém de nós é dono da verdade. Estamos buscando, né, a verdade. Nessa leitura, né, nessa sua pergunta, eu acho que quebrar essas regras que a gente vê que não são de agora, essas coisas aconteciam já lá no tempo de Cristo, né? Eu acho que perguntando como nos relacionar ou lidar com os cristãos dos nossos dias que se apegam excessivamente à tradição, é tentar fazer essa transformação, mudar o pensamento deles, mudar a cabeça. E a gente sabe que tem muitos ainda que seguem uma certa tradição que muitas vezes, né, não é aquilo que Jesus e que Deus escolheu, né? Padre Gilberto aqui pode nos ajudar também? Está participando conosco, né? Eu acredito que a gente não pode tirar o Deus ou a crença das pessoas. Me lembro de uma historinha que uma vez tinha um jardineiro que tinha uma imagem de Nossa Senhora no jardim dele. E ele cortava a grama e ele passava o tempo todo rezando para aquela imagem ia cortando a grama, podando as coisas, né? E aí chegou uma pessoa lá e disse que aquela era Nossa Senhora, que era uma imagem, que nós não devemos adorar imagens, que o mais importante é Jesus Cristo e que ele não devia tirar aquela imagem de lá e pronto, né? E aí, uns dias depois, tiraram aquela imagem e na outra vez que foi cortar a grama, ele estava chorando, cortava a grama chorando. E daí tem uma lição boa para a gente tirar disso. Quando a gente quer quebrar uma tradição, tem que substituí-la por uma mais importante e convincente. Era o que Paulo estava fazendo, né? Então tirou a imagem daquele jardineiro
e não colocou outra, ele ficou sem aquela e ficou sem nada. Então, respondendo a sua pergunta, como relacionar ou lidar com aqueles que têm a tradição, uma tradição arraigada, forte, é colocando uma mais forte, mais convincente, que seja melhor e que seja mais significativa do que aquela que a pessoa estava vivendo. Não é na marra, né? Não é a força. A gente acaba revoltando os outros. Tirou, como diz aquele senhor, tiraram o meu Deus daqui, tiraram a minha santinha daqui e não colocaram o outro, eu fiquei sem nada. Então a gente tem que ter essa delicadeza, às vezes nas comunidades. Às vezes as pessoas têm uma fé em Nossa Senhora, tem uma tradição e tal. O cara chega e passa a mão por cima do altar, tira todos os santos, tira todas as coisas, e a pessoa diz, mas faz 50 anos, faz 100 anos que nós estamos com isso aqui. Então aquilo que nós cultivamos aqui não valeu nada. Agora chega o padre, chega o ministro, chega e tira tudo, né? Então, como ter essa sensibilidade diante da tradição? Vai dizer assim, vocês estão vivendo nisso, e São Paulo fez isso, né? É preciso dar aquilo que se falou, Padre Vicente, é preciso dar um passo a mais. Porque os judaizantes, eles queriam que os novos cristãos passassem pelo judaísmo antes de se tornarem cristãos. Jesus disse assim, Paulo disse assim, não, vamos cortar caminho. Quem tem o melhor não precisa ficar fazendo o pior, né? Se o cara é bom de bola, ele pode ser centroavante logo, né, filho? Não precisa ficar treinando. Foi o que São Paulo quis dizer. Olha, vamos passar direto para o cristianismo. Não precisa passar se sacrificando, fazendo circuncisão, fazer todo o caminho do judaísmo para chegar lá, né? Mas eu queria responder, desculpa a demora aí, só para dizer, ter sensibilidade com a tradição, não chutar o balde, mas apresentar o melhor. Obrigado. Eu diria também, né, Padre Gilberto, que dentro desta visão que nós temos, né, somos realmente filhos e filhas de Deus, somos iguais, que eu sempre coloco assim duas palavras muito importantes para nós cristãos, que é o diálogo e o respeito, né? Então, além de nós colocar uma tradição mais forte, como você disse, né, no lugar, dar o salto de qualidade, nós também nos respeitarmos e também dialogar com as pessoas. São irmãos nossos, eles têm a sua forma de se expressar, de rezar, de manter a sua tradição. Vamos dialogar com eles e vamos manter o respeito, né? E sempre dialogar é importante. Então vamos ver a outra questão ali. Nossas comunidades estão firmes no evangelho que é Cristo ou têm buscado um evangelho diferente e sem do seu próprio gosto? Por quê? Então, não sei se deu para entender a pergunta. A gente está firme naquele evangelho verdadeiro, o evangelho, né, anunciado, a boa nova anunciada por Jesus, ou muitas vezes a gente busca um evangelho diferente? O que vocês dizem? É para a gente refletir também, né? Então, muitas vezes a gente pode querer, né, pensar uma igreja, né, ao nosso estilo, do nosso gosto, ou querermos, né, enfim. Então a gente sempre deve estar atento para que a gente fique firme no evangelho de Cristo, né, aquele que foi anunciado, a boa nova que Jesus Cristo veio trazer, né, o autêntico e verdadeiro evangelho, né? Devemos sempre continuar com certeza com este. Temos ainda alguns minutos, né, João Ferreira? Eu gostaria de colocar para vocês, já nos aproximando assim do final do nosso tempo, eu tinha comentado com o Padre Gilberto que eu ia colocar no início, mas agora vou colocar no final. Bem brevemente assim, vocês já tiveram e vão ter ainda, mas é bom sempre a gente recordar
sobre a questão da Bíblia, o estudo da Bíblia. Como eu disse no início, a Bíblia se explica por si mesma. Sempre que a gente vai fazer um estudo bíblico, não vamos ficar colocando aquilo que nós pensamos, aquilo que nós já ouvimos falar. Vamos partir da leitura do texto bíblico. Ele tem que se explicar por si mesmo. E que bom que está programado, o Érico vai trabalhar com vocês no final da jornada bíblica sobre a leitura orante da Bíblia, que é um estudo assim, um método fascinante que nós temos na nossa igreja, que a gente tem usado muito. Oxalá que a gente pudesse usar mais ainda para aprofundar a Sagrada Escritura. Mas para dizer assim, uma vez participando de um curso de Bíblia, o palestrante dizia, se a gente pudesse resumir toda a Bíblia Sagrada, a gente diria assim, Deus que chamou um povo e um povo que respondeu a ele. Deus chamou um povo e o povo respondeu a esse Deus. E sempre também que a gente fala em Bíblia, que a gente estuda, que a gente reza a partir da Sagrada Escritura, é importante aquilo que também, recordo aquilo que falava no início, é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada. E aquele texto lá do profeta Isaías, muito importante, que eu cito seguidamente. A palavra de Deus é como a chuva e a neve que caem, que não retornam para o céu, sem antes ter fertilizado a terra, sem antes ter fecundado a terra. Então é uma palavra eficaz porque ela realiza aquilo que ela significa, aquilo que ela diz. A nossa palavra humana, às vezes, pode falhar. Nós somos limitados, somos fracos e pecadores, mas a palavra de Deus não falha, né? A palavra de Deus, ela se realiza. E também é bom a gente, não sei se já foi colocado, mas só para recordar, podemos reforçar, o mês de setembro, mês da Bíblia. Você falava, João Ferreira, na abertura, 50 anos do mês da Bíblia aqui no Brasil. Cada ano se escolhe um tema. Esse mês da Bíblia, com certeza, foi escolhido porque no dia 29 de setembro se comemora pelo calendário litúrgico, calendário dos santos, São Jerônimo. São Jerônimo, na época dele, ele fez a tradução dos originais da Bíblia, que foram escritos lá em aramaico, hebraico e grego. São Jerônimo traduziu para o latim. Fez uma tradução popular para o povo ter a Bíblia, mais acesso à Bíblia, a Bíblia nas suas mãos. Então, como se comemora em 29 de setembro, se escolheu setembro, o mês da Bíblia, né? Porque São Jerônimo era um grande estudioso, grande santo que aprofundou, né, a leitura, o estudo da Sagrada Escritura. E São Jerônimo tinha uma frase, tem uma frase que eu gosto de citar também, que quando ele diz assim, quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus que nos fala. Vou repetir. Quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, é Deus que fala com a gente. Então é importante a gente sempre dar valor. Mais uma vez, né, os parabéns aqui para a Paróquia Santo Antônio, que aliás, né, Padre Gilberto, estendeu o curso aí para as 4 paróquias, né, da cidade, está sendo transmitido também pelo Face. Que bom que a gente promove essas jornadas bíblicas, que a gente procura fazer sempre esse aprofundamento da Sagrada Escritura, porque ela vai nos ajudando. É a história do povo de Deus, é a nossa história que está ali. E quando a gente olha para tantos fatos lá do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, e vê várias situações que são muito semelhantes, muito parecidas com as de hoje, a gente vai se dando conta e vai também se consolando a si mesmo, dizendo assim, se eles conseguiram vencer, né, com a graça, com a força de Deus, vencer tantas dificuldades, tantos conflitos, tantos sofrimentos, tantos obstáculos, por que nós não podemos também? A Bíblia tem esse efeito, o estudo da Bíblia, de nos ajudar a trazer a realidade daquele tempo para a realidade de hoje, ver aquilo que aconteceu naquele tempo, ainda acontece hoje. Como é que aquele acontecimento do passado, qual é a luz que nos traz para os dias de hoje? Por isso que a gente fez essas perguntas que nós colocamos no final. Por isso é importante que a gente
né? Continue participando, vocês terão outras oportunidades aí até o final da jornada bíblica. É importante participar porque a gente aprofundando a Bíblia, a gente está aprofundando o quê? A Constituição do povo de Deus. Assim como o país tem a Constituição Federal, nós, povo de Deus, temos a nossa Constituição que está, né, na Bíblia Sagrada e mais sinteticamente dizendo, estão ali nos 10 mandamentos da lei de Deus. Ali é importante porque a gente vai se dando conta que a Bíblia é realmente esse estudo fascinante, esse estudo que nos desafia e que a gente, todos nós, precisamos cada vez mais nos aprofundar. E, como dizia antes, o método da leitura orante da Bíblia é muito importante porque a gente aprofunda, é um método que nos leva a rezar a partir do texto bíblico e vai nos ajudando assim a criar mais amor para a Sagrada Escritura. Eu agradeço então a atenção de todos vocês, o convite da paróquia através do Padre Gilberto e que nós possamos continuar firmes, fiéis, né, buscando sempre a unidade na diversidade. Muito obrigado. Uma salva de palmas, Padre Vicente. Padre Vicente, isso aqui nós apelidamos de cestinho da gratidão e ele percorre todas as quartas e sextas-feiras, ele percorre esses bancos aqui, viu? Então eu vou pedir para as duas nossas ministras. Como eu sempre convoco, né, eu tenho que dar um bom exemplo, né, Padre Vicente? Então, eu tenho que colocar alguma coisa dentro desse cestinho. Senão não adianta só eu convocar, né, e não dar um bom exemplo, né? É, exatamente. Então, vai para dentro aqui, ó, tá? Eu abro os trabalhos hoje. Lígia, Rafa, e agradeço a vocês, viu? Não se preocupem. Se não tiverem hoje, não tem problema algum. É uma forma de nós podermos, né, agradecer ao Senhor e também uma pequena ajuda aqui nos custos que a gente tem. Rapidamente, alguns avisos. Depois, no salão, o pessoal da catequese está oferecendo cachorro-quente para comprar, levar para casa, para comer em casa, tá? A R$5. É uma atividade que a gente buscou justamente fazer logo após a nossa jornada bíblica, os nossos encontros, também buscando algum recurso para a paróquia, né? Mas fiquem à vontade, tá certo? Tenho certeza que o cachorro-quente é muito gostoso. Sexta-feira que vem, nós temos no dia 10, nosso quarto encontro. Nós vamos ter a grata alegria de receber também, assim como recebemos o Padre José Vicente, o Padre Israel Brixter, a Renovação Carismática, o Brechó e o Grupo Mício ficará responsável por esta acolhida. E nós vamos abordar a introdução, o retrocesso dos Gálatas. A leitura está em Gálatas 3, de 1 a 5. Nosso quarto encontro na sexta-feira, às 19 horas. Vocês estão convidados, vocês em casa também estão convidados a nos acompanharem. E nós, ministros, estaremos oferecendo ao final dessa jornada de sexta-feira uma rodada de pastéis. É isto, né? Tá certo? Os recados eram esses. Quero agradecer a presença de vocês. Vamos pedir para o Padre Vicente ter uma bênção final. Nos consideramos uma bênção final. Obrigado a vocês pela presença, todos em pé agora. Obrigado a vocês em casa. Sexta-feira nos encontramos novamente. Então, preparem agora o coração para recebermos essa bênção especial. Nós falamos tanto na unidade, que é o grande sonho de Jesus, né? Sejam um para que o mundo creia. Sejamos um para que o mundo possa continuar acreditando. Vamos rezar a oração da unidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Pode estender a sua mão para acolher a bênção de Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, iluminando e protegendo, e que o Senhor conceda a todas as nossas famílias e comunidades a saúde corporal e espiritual. Pedimos a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe.
Uma salva de palmas mais uma vez ao Padre Vicente. Muito obrigado. Obrigado a vocês em casa. Nos encontramos sexta-feira, se Deus quiser. Eis que faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas.